Talvez uma das partes mais importantes da planta seja antes dela ser planta. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre as sementes. As sementes são muito conhecidas e a gente vê por todo lugar. Afinal de contas, nós comemos algumas delas. O prato principal do brasileiro, o arroz e o feijão, é composto por duas sementes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como elas são, quais são as características delas, e eu vou começar essa aula falando para vocês sobre a constituição das sementes, ou seja, como que elas são? As sementes elas são constituídas de um tegumento, ou seja, uma pele, o embrião, que vai ser a futura planta, como se fosse o bebezinho da planta, digamos assim, e as reservas. As reservas são o alimento que essa planta vai consumir enquanto ela está no estágio de semente. Essas reservas elas são divididas em dois grupos. Os grupos das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. Nas monocotiledôneas, essas reservas significa que elas se encontram fora de uma estrutura que se chama cotilédone. O cotilédone ele pode ser a reserva, que eu já vou falar nas dicotiledôneas, ou ele pode ser também a formação das folhas dessa semente. As dicotiledôneas, essas reservas, elas estão armazenadas dentro dos cotilédones, e elas são dois nesse caso, por isso dicotiledônea. Di é de dois, mono é de um só. Eu vou dar alguns exemplos. O feijão é uma semente dicotiledônea. Aqui a gente tem uma imagem de um feijão com alguns apontamentos: a gêmula, o caulícilo e a radícula. A radícula ela vai dar origem, quando a planta começar a germinar, ela vai dar origem à raiz da planta. O caulículo ou caulícilo, tanto faz, vai dar origem ao caule. E a gêmula vai dar origem às folhas. Como eu falei, no caso do feijão, ele é uma dicotiledônea, ou seja, ele vai ter dois cotilédones. Quando nós abrimos o feijão, nós vemos aqui que nós temos o embrião, e daí, nesse embrião, a gente vai ter a raiz embrionária, nesse ponto aqui, as folhas embrionárias e toda essa região aqui, dos dois lados, porque são dois, são reservas de energia para essa planta começar a crescer. Uma monocotiledônea, por exemplo, um milho, ela é um pouquinho mais diferente. Ela vai ser constituída na parte de fora por um tegumento e por um pericarpo. Ela vai ter uma reserva de energia chamada albúmen, que é aquela parte da planta que é amarela, nesse caso no milho é amarelo, e o embrião dentro de tudo isso, que vai formar só um cotilédone, onde a reserva de energia está na parte de fora desse cotilédone. Então, você vai ter plantas que têm um cotilédone, as monocotiledôneas, e plantas que têm dois cotilédones, as dicotiledôneas. Mas a semente ela é apenas um estágio para a planta começar a crescer. Quando a planta produz uma semente, ela tem uma coisa muito importante para fazer antes, que é dispersar essa semente no ambiente. Então, eu vou falar para vocês sobre os tipos de dispersão que essa semente pode usar. Essa planta aqui do lado é chamada dente de leão. Ela é muito conhecida porque ela tem uma dispersão muito legal. Ela cria essas estruturazinhas aí que fazem com que a planta consiga flutuar no ar para ir mais longe, a semente conseguir chegar num local mais distante. Então, existe um tipo de dispersão que é a dispersão pelo ar. Outro exemplo bastante conhecido é a dispersão pela água. Por exemplo, coco. Coco, ele boia porque a dispersão dele é feita exatamente pela água. Mas é claro que os animais também podem ajudar nessa dispersão. Formigas, peixes, répteis, mamíferos, pássaros,
Todos esses animais, eles podem pegar a semente ou comer a semente e levar para algum lugar, ou eles podem apenas encostar na semente, essa semente ficar grudada no corpo deles e levar para algum lugar. Existem formas diferentes de você fazer essa dispersão das sementes. Uma vez que a semente chegou aonde ela vai começar a germinar, ela vai crescer uma raiz para baixo. Essa raiz ela vai estar em contraponto com o caule, que vai crescer na direção oposta da raiz, nesse caso, para cima. Uma vez que o caule já esteja grande o suficiente para aguentar uma folha, as folhas começam a crescer para o lado desse caule, sempre no topo do caule, para conseguir absorver uma maior quantidade de luz e, dessa forma, fazer mais fotossíntese e dar mais energia para a planta conseguir crescer. As sementes, elas também podem ser utilizadas e são muito utilizadas na nossa alimentação. Para a nossa alimentação, as sementes são muito importantes, porque elas têm uma alta concentração de gorduras boas, elas têm uma alta concentração também de proteínas vegetais, algumas delas são muito conhecidas por ter isso, por exemplo, a soja. Elas têm um pouquinho de fibras que são importantes para o nosso organismo e elas têm uma série de vitaminas lipossolúveis, como, por exemplo, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Vale lembrar que tem algumas sementes que têm uma quantidade muito grande de ômega 3. Por exemplo, a linhaça é uma das sementes que tem a maior quantidade de ômega 3 que você pode conseguir na natureza. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado pela paciência de vocês.